é muito legal! Galera, eu vou contar um monte de coisa sobre a atmosfera pra vocês! Como é que pousa isso daqui, meu Deus? Fala galera, seja bem-vindo ao canal Ciência Educa. Eu sou o professor José e hoje, como vocês viram na abertura do nosso vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera, né? Essa que é a camada mais externa do nosso planeta, composta por vários gases. E que gases são esses? Esses são os gases nitrogênio, gás carbônico, gás oxigênio, gás argônio, gás ozônio, entre vários outros gases. E eles vão apresentar uma quantidade bem diferente entre um e outro, né? Gás nitrogênio, por exemplo, nós vamos encontrar cerca de 78% dele, né, distribuído na nossa atmosfera. Já o gás carbônico em torno de 0,03%. Gás oxigênio, muito importante para a gente, depois eu falo um pouquinho mais sobre os gases, a gente vai ter cerca de 21%. Certo? Gás argônio, 0,9% mais ou menos a gente vai ter nessa quantidade. E diversos outros gases, né, que vão representar o restante dessa nossa conta aí. Faz a conta aí para vocês verem quanto é que vai dar. Certo? E graças à presença desses gases, da presença dessa nossa atmosfera, nós conhecemos a vida como ela é hoje. Né? Então, vários organismos, né, consomem e liberam diversos gases durante a sua vida, e isso vem acontecendo durante milhões de anos. Então ele é essencial, né? A atmosfera é essencial para a existência da vida como a gente a conhece. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada tipo de gás, né? Mas bem pouquinho mesmo, só uma revisão aí para você que está no sexto ano ou para você que quer uma informação um pouquinho mais descontraída, certo? Primeiro vamos falar sobre o nosso gás oxigênio, muito importante, né? Resultado do processo de fotossíntese, né? Feito pelos organismos fotossintetizantes, pelas plantas, certo? Vegetais. Esse gás ele é extremamente importante, por exemplo, para o processo de combustão. Para quem não sabe, é quando algum material queima, né? E para que haja combustão, a gente precisa, pelo menos, de um combustível, de um comburente que é, no caso, o nosso gás oxigênio, e uma fonte de energia, um fogo, uma faísca, né? Algo que faça com que isso queime, tá certo? Né? Que o fogo acenda, na verdade. Depois a gente vai ter o gás carbônico. Gente, o gás carbônico ele é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas acham que ele não é importante por causa que ele intensifica o aquecimento global, por exemplo, né? Mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Mas ele é importante sim, sabe por quê? As plantas utilizam ele, as plantas absorvem esse gás carbônico, né? Produzem lá a sua energia e como resultado disso também liberam o gás oxigênio, essencial para a nossa vida, tá certo? Depois a gente tem o gás nitrogênio, também muito importante para os organismos, só que nós, seres vivos, não conseguimos assimilar, ou seja, absorver esses gases de uma forma direta. Né? Então a gente precisa do auxílio, né, de algumas bactérias, né, que se fixam nas raízes das plantas e transformam esse gás nitrogênio em componentes assimiláveis pelas plantas. Né? E obviamente quando nós consumimos as plantas ou consumimos um herbívoro, esse nitrogênio vem parar no nosso corpo, certo? O gás argônio é um gás que não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor e normalmente utilizado, né, na produção de lâmpadas incandescentes, tá certo? O gás ozônio, já muito importante, né? Ó, tem uma diferencinha. Gás ozônio é O3, tá? O3. E o gás oxigênio é O2. Esse gás ozônio é a nossa proteção, é como se fosse o nosso filtro solar. Ele impede, né, que a radiação nos atinja de uma forma direta. Então ele é extremamente importante. Teve uma época que ele, né, vocês já devem ter ouvido falar sobre o buraco da camada de ozônio, né, que aconteceu devido aos CFCs, o clorofluorcarbonetos, certo? Que eram componentes que existiam, por exemplo, nos ares condicionados, geladeiras, aerosóis, né? E foi sendo substituído, houve um tratado, né? E esse tratado propunha que eles fossem substituídos por outros componentes que não agravassem essa situação da camada de ozônio. Então, hoje em dia, ela está se recuperando, mas ainda vai levar um bom tempinho para esse buraco na camada de ozônio se fechar, né? Já que ele formava esse buraco pela ação desses raios que quebravam, né, esse ozônio, né? Então, ele deixava de ser O3 para ser
O2, né? E ficava nesse processo aí. Nós temos também o vapor de água, muito responsável pela umidade do ar, né, que está presente. Então, quanto mais vapor de água eu tenho, mais umidificado o meu ar é, né? Mais úmido ele é. E quanto menos água, obviamente, mais seco ele vai ser. E isso causa aquela irritação na garganta, né? Irritação no nariz. Então, é bem importante a gente ter esse vapor de água presente também na nossa atmosfera. E todos esses gases, junto com o vapor de água, nós chamamos de ar, ok? A gente vai dar uma olhadinha agora nas camadas atmosféricas. Eu fiz um esquema para você que é professor, para você, né, que é aluno. Se quiser imprimir, vou deixar um PDF bem legal aqui para vocês aplicarem isso em sala de aula. Nós vamos ver que nessas camadas atmosféricas, elas vão apresentar algumas diferenças. Então, apesar de elas estarem divididas em camadas, foi-se percebido que quando você ia avançando, né, ou seja, quando você ia em direção ao espaço sideral, essas camadas iriam apresentando características diferentes. Então, uma hora ela esquentava, outra hora ela esfriava, outra hora era conhecido um fenômeno, mas a gente vai ver um pouquinho melhor através do esquema que eu vou deixar para vocês. E ó, esse esquema tá top, hein? Eu já deixava o like, já curti o vídeo agora e compartilhava com os amigos e professores. Deu um trabalhão fazer, foi tudo feito à mão, hein? Vamos lá então para ver como é que ficou. Pessoal, outra coisa importante é o efeito estufa. Muitas pessoas associam o efeito estufa como algo negativo. Na verdade, não é algo negativo, tá? O efeito estufa, ele é legal, porque é graças a ele que a gente encontra, por exemplo, água no estado líquido. É graças a ele que a gente tem, né, a manutenção da temperatura do nosso planeta. Sem esse efeito estufa, o nosso planeta seria basicamente uma bola de gelo. Então, o que as pessoas associam, né? Como é que elas acham que isso é errado? Porque a gente tem o efeito estufa e a gente tem a intensificação do efeito estufa. Ou seja, a partir do momento que eu tenho o lançamento de vários gases, né, entre eles o dióxido de carbono, por exemplo, na atmosfera em excesso, a Terra ela retém mais esse calor e ela acaba então aumentando a sua temperatura. E obviamente, quando a gente aumenta a temperatura, a gente tem efeitos em bola de neve, né? Então, nós temos o aquecimento dos mares, que é muito prejudicial para organismos vivos, né, sejam eles fotossintetizantes ou animais, né, que já que eles levaram milhões de anos para se adaptar àquele ambiente, quando você aquece o ambiente deles, eles acabam sendo prejudicados. O derretimento das geleiras, né, ou seja, a gente perde água doce do nosso planeta, a gente perde habitats dos seres vivos que moram nas regiões dos polos, por exemplo. Bati no fio aqui, desculpa aí. Então, a gente tem a intensificação do efeito estufa. Mas, de forma geral, o efeito estufa é legal, tá? Ele é bom para o nosso planeta e é bom para a nossa sobrevivência. Agora sim, a gente vai lá para o nosso esqueminha. Até mais! Ok, pessoal, então aqui a gente vai ver as camadas. Eu preparei esse esqueminha aqui para vocês, né? Fiz tudo certinho, vou deixar aqui embaixo no PDF para vocês, beleza? Então vamos dar uma olhadinha só. Aqui a gente tem a primeira camada da nossa atmosfera, né? Então essa aqui é a camada mais próxima à superfície e ela vai atingir ali em cerca de 14, 17 km, vai variar um pouquinho, né? Esses valores variam um pouquinho conforme o local onde vocês vão consultar, beleza? Então, de 14 a 17 quilômetros de altitude, e é essa camada que vai concentrar a maior parte dos gases, beleza? Os efeitos climáticos, né, como chuvas, furacões, né, os ventos, todos eles, as nuvens, como vocês estão vendo aqui, eles são encontrados nessa camada, tá? Então é a camada mais próxima do solo, onde a gente tem a maioria desses fenômenos, né? É nela que voam alguns aviões também, né? E onde estão as montanhas mais altas, ok? Beleza? Aqui a gente já tem a nossa segunda camada, né? Que é a estratosfera, é a camada acima da troposfera, que ela vai atingir ali até 50 quilômetros de altitude. E é nessa camada, que é muito importante, que ela apresenta a camada de ozônio, né, que vai absorver parte da radiação ultravioleta do Sol, tá bom?
Aqui, nessa camada, a gente já tem o aumento da temperatura. Lembra que eu falei para vocês que as camadas vão apresentar características diferentes? Além dessas, as temperaturas também variam de uma camada para outra. A mesosfera é a camada que está acima da estratosfera, então ela está acima, como vocês estão vendo aqui. E ela vai atingir cerca de 80 km de altitude, tá bom? Nessa camada vai ocorrer a queima dos meteoros. Então, quando eles entram na nossa atmosfera, é aqui que a gente vê, né, aquele rastro de luz incandescente no céu. Então, é por causa dessa camada aqui da mesosfera, né? Então, esses meteoros atingem alta velocidade. Nessa camada aqui, olha só que interessante, a temperatura já diminui com a altitude. E o ar, ele é bem rarefeito. Lembrem, quanto mais para cima eu for nas minhas camadas atmosféricas, menor as concentrações dos gases, né, do ar presente na nossa atmosfera. A próxima que a gente tem aqui é a termosfera, né, que está relacionada à temperatura. Aqui vocês vão ver que a temperatura é muito maior, né? Então aqui na termosfera é a camada acima da mesosfera, que vai atingir cerca de 700 quilômetros de altitude. Nela ocorrem as auroras, lembra aquele fenômeno bem lindo, a aurora boreal e a aurora austral, tá bom? Que são fenômenos luminosos que vão ocorrer no céu em regiões polares, certo? E apresentam temperaturas muito elevadas. Vocês vão ver que essas temperaturas, conforme o local que vocês vão consultar, ela pode variar de 1000 graus Celsius até 2000 graus Celsius. E lá, obviamente, né, o ar é muito mais rarefeito, né? Nessa camada aqui, é a camada também onde vai orbitar os satélites, tá bom? Que a gente conhece aqui. E por último, a gente tem a exosfera, que é a camada acima da termosfera, né? Que atinge até 10.000 quilômetros de altitude, tá bom? E ela, obviamente, ela faz o limite entre a nossa atmosfera e o espaço sideral, tá bom? Então ela é a mais elevada, né? É a última camada lá que vai dar essas informações pra gente. Agora, uma informação interessante é que quando ocupando, né, parte da mesosfera e da termosfera, a gente vai encontrar a ionosfera. Essa ionosfera é uma região atmosférica que reflete as ondas de rádio, né, e vai permitir, obviamente, o uso do tipo da comunicação. Então a gente tem essa ionosfera que fica entre essas duas camadas, que permite a nossa comunicação. Então é muito importante lá, iono, né, vem de íons, então esses íons auxiliam bastante na nossa comunicação. Beleza, pessoal? Essa foi então a nossa aula sobre a atmosfera. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, né? Pergunte o que vocês quiserem e até a nossa próxima aula, que vai falar sobre a hidrosfera. Até mais. Tchau, tchau. Ah, pessoal, esqueci de falar uma coisinha para vocês. Esse esquema aqui, tanto para você aluno quanto para você professor, ó, é um esquema interativo. Então, ó, as camadas, elas levantam, tá? Então, aqui nessas camadas que levantam, o aluno pode escrever as informações aqui atrás, ó, atrás das camadas, ou colar um post-it aqui atrás, né? Colar aqui nessa região aqui. Então, todas elas têm espaço suficiente para os alunos escreverem todas as informações a respeito das camadas, né? Como temperatura, altitude e o que a gente pode encontrar em cada uma delas. Tá certo? Então, vou deixar aqui assim, ó, de ladinho. Eu sei que vai ficar um pouquinho ruim para vocês verem, mas só para vocês terem uma noção de como ela fica, tá? Fica um trabalho bem legal. Professor, pode aplicar aqui, eu garanto que vai ser 10. Agora sim, tchau, gente. Até mais. Alguém me ajuda? Socorro.